Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Sempre não falamos por si, mas falamos por aquele que tudo opera e executa. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, porque vontade meramente humana não produz a profecia, mas sim aqueles que falam pelo seu Espírito. O grande profeta da promessa de Deuteronômio 18: suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele é aquele que vos dirá tudo aquilo que deveis falar, como proceder. Aqueles que têm ouvido e ouvem a sua voz, aqueles que permite com coração de carne, com que na verdade o seu espírito escreva na tábua de um coração de carne, não com tinta, mas com o espírito vivificante. Vida com abundância, e ainda se alcança a ressurreição do último dia, se não desfalecerem, porque ele não tem prazer naqueles que desfalecem. Assim nos ensina o Senhor. Por isso sejais firmes e constantes, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Ele dirá a muitos: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançados aonde o vosso pai da mentira será lançado juntamente com os falsos profetas, o anticristo. Quem são os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor? Aqueles que seguiram a besta e têm o seu nome escrito na terra. Dia após dia o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. Dia após dia perecem aqueles que, na verdade, a palavra diz, apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda procura desencaminhar a muitos, atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Ele disse ali a Pedro: tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros, porque na verdade estamos anunciando o Evangelho e orientando a cada um que sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Não sejais imitadores dos meros mortais, porque não há um sequer que possa os conduzir, a não ser por aquele que ascendeu novamente às regiões celestiais e fará ascender aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia. Mas a palavra diz que aqueles que são os falsos, os enganadores, aqueles que na verdade estão com atolada até o pescoço no lamaçal, iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, e a sua língua iria blasfemar segundo um espírito de altivez, a cada dia blasfemando mais ainda. E quando assim procedereis, sabeis que muito perto está a vossa queda, porque o Senhor é aquele que concede graça aos humildes, mas se opõe aos arrogantes. Ele ri com desprezo. Lembrai-vos de Faraó, que quanto mais ali vinha uma praga e logo cessava, o seu coração embrutecia mais ainda, e mais ainda ele blasfemava contra o Senhor e intentava. Mas operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, assim nos diz o Senhor. E ainda que achai que é palavra meramente humana,
Com a mesma medida que medires, sereis medidos, que o Senhor julgue entre mim e vós. Aqueles que são incrédulos e mentirosos não herdarão o reino dos céus, aqueles que seguem duvidosos, porque ele é o Pai das luzes, aonde não há oscilação, dádiva perfeita, do qual nós anunciamos e perseveramos por ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Por isso, aqueles que têm ouvido e sabedoria sabem daquilo que ele está a dizer. Mas a muitos ele fala por meio de parábolas, para que, tendo ouvidos, não compreendam e sejam embrutecidos mais ainda, para que não alcance a sua misericórdia. Pois ele disse: ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi, mas nem todos, assim como ele diz ali, quando aquele que estava ali ao trair: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Por esta palavra vós estáis sendo purificados, mas nem todos. Assim ele sabe daqueles que haverá de o trair, porque ele é onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso. Ele é traído, mas jamais enganado, assim como aqueles que perseveram buscando um alimento sólido a fim de alcançar discernimento, porque a palavra diz: muitos estão sendo enganados por aqueles que a palavra diz que fariam até fogo cair do céu, mas aquele que tem discernimento jamais é enganado, aonde a palavra diz que não é se de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e os seus conservos, o Senhor, quando vem a sua luz excelente, não passa desapercebido aqueles que queiram se disfarçar. E dele é a ira e a vingança, e dia após dia ele os vence pelo sopro da sua boca. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, ele nos ensina: não tem altura, profundidade, não tem principado, não tem potestade, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo àqueles que adentrarão as regiões celestiais através daquele que ascendeu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.